e o Magazine Luiza volta a decepcionar nos resultados do segundo trimestre. Para se ter noção, o prejuízo da varejista dobrou no segundo trimestre e engatou o sexto revés seguido. A Magazine Luiza registrou um prejuízo líquido de 301 milhões e 700 mil reais no segundo trimestre, mais do que dobrando o prejuízo de 135 milhões divulgado um ano antes. E o que causa um resultado negativo, o sexto trimestre aí negativo, sequente do Magazine Luiza? Para responder essa pergunta, eu vou chamar o meu convidado, o economista Vandyck Silveira. Vandyck, seja muito bem-vindo ao Business. O Magazine Luiza, ele aponta os juros elevados no Brasil para esse resultado aí negativo. Mas é só isso ou tem outros motivos para mais um prejuízo da varejista? Bruno, sempre um prazer enorme estar aqui no Business da Jovem Pan com você. Agradeço muito seu convite. Vamos lá. Obviamente que taxa de juros Selic a 13,25, rotativo de cartão de crédito a mais de 400% ao ano, nada disso ajuda a economia, muito menos o varejo. Isso aí é muito óbvio. No entanto, 6 trimestres consecutivos não é uma questão que a gente pode qualificar como sendo relacionada à condição atual da economia brasileira, né? Nós estamos falando de problemas muito mais estruturais. A meu ver, né, a indústria do varejo, principalmente aqui no Brasil, nós estamos sob uma total disrupção. E o varejo físico, que é a base do Magazine Luiza, e outras, né? Não vamos só colocar o Magazine aqui, mas a gente está falando especificamente do Magazine hoje. O Magazine se transformou em um elefante, um tiranossauro, um mamute, no mundo onde houve uma transformação muito rápida. E a gente já vem falando, e eu falei já algumas vezes sobre essa temática aqui, que o varejo físico ele tem seus dias contados. E o Magazine Luiza ele falhou em entender a nova regra do jogo, que tem a ver com tecnologia e tem a ver com logística. A estratégia foi muito equivocada e continua sendo. A gente está querendo investir mais e duplicar a aposta em algo que não vem rendendo nenhum tipo de resultado positivo. O Magazine Luiza, por exemplo, é uma empresa que faz uso de estruturas grandes em centros populacionais e ela tem dentro da estrutura dela própria estoque. Ela paga um valor muito elevado para alugar essas lojas. Isso faz com que o aumento, né, ela não consegue repassar esse preço, essa estrutura bastante arcaica de logística. Ela não investiu em logística que entrega em algumas horas, como, por exemplo, o Mercado Livre, né? Ela está concorrendo com pessoas que investiram tremendamente em tecnologia, não só a tecnologia de fazer a compra online, de marketplace, etc., mas também a tecnologia do uso dos dados dessas pessoas para antecipar demandas, interesses, consumo e fazer uma transição do modelo de venda. Outra coisa muito importante, que é a outra parte dessa equação que tem a ver com logística, né? O mercado demanda das grandes varejistas digitais, que é o novo normal, é para onde nós estamos indo, que você tenha não só a tecnologia de ponta, no conhecimento, no uso de dados, mas também na facilidade de uso. Tenta usar o Magazine, você vê que coisa confusa. Compara com outras. E, ao mesmo tempo, né, demanda que ela tenha uma logística impecável, coisa que o Magazine não tem. Houveram uns erros muito crassos, por exemplo, de o sujeito compra online e busca presencialmente, fisicamente na loja, o que não tem nenhum sentido. Agora, quer dizer, no livro dos erros, a Magazine Luiza fez de A a Z, né? Ela criou o alfabeto de erros
estratégicos de um varejista que falhou em entender os tempos novos. Deixa eu fazer só um adendo. A gente, evidentemente, está falando do Magazine Luiza porque ele reportou nos últimos dias o resultado do segundo trimestre, né? Afinal, ela é uma empresa de capital aberto e trimestralmente ela precisa apresentar ao mercado financeiro seus resultados. Ela apontou, evidentemente, os juros elevados no Brasil como causa, mas ela fala que vão ter dois braços de investimentos agora, que é tecnologia e logística, que é basicamente isso que você está falando, né? Que o futuro do varejo é entrar nesses dois braços, né? Investir em tecnologia e logística. Você acha que eles entraram tarde demais nisso? Tarde demais. A minha pergunta é o seguinte: por que não foi, por exemplo, Americanas, ou não foram as lojas Renner, ou não foi o Magazine Luiza que criou o Mercado Livre, né? Porque eles estavam muito acostumados e confortáveis na zona de conforto deles. Então isso criou um problema para eles, onde o mercado estava errado por não se adequar às demandas da organização, não entender e antecipar que o mercado havia mudado e que a indústria estava em franca transformação e disrupção. É o que acontece com o Magazine. Eu não acredito que no espaço de 5 anos nós vamos ter a quantidade de varejistas físicas que nós temos. Eu aventuraria isso que eu ia perguntar para você, Vandick. O que você vê aí do futuro, tanto brasileiro quanto da varejista? Eu vejo um mundo dividido entre 4, 5 grandes empresas com grandes economias de escala e escopo. Eu não consigo entender por que alguém deveria sair do conforto da sua casa para ir no Magazine Luiza fazer compra. Eu jamais faria isso e faz muitos anos que eu não faço isso. Eu só iria a um local físico para fazer uso ou entender um produto, se eu tivesse uma experiência associada a ele. Eu não compraria, por exemplo, faz acho que uns 5, 6 anos que eu não compro carro indo à concessionária. Eu transaciono totalmente digital. E para comprar um carro custa 350 mil reais. Quer dizer, eu iria numa concessionária para comprar um carro de R$1 milhão. Eu não tenho esse dinheiro, mas a experiência de comprar um carro de R$1 milhão, sei lá, uma Ferrari, um Lamborghini, um Porsche, existe uma experiência associada a ir à concessionária. Agora, para comprar, e me desculpe a Fiat, ou me desculpe a Ford, mas me desculpe qualquer outra marca que não seja de super premium, para você comprar um Jeep, você não precisa ir a uma concessionária, né? Você não tem uma experiência acoplada a ela de ir lá fazer. O cara pode trazer o carro para fazer o test drive para você. É a mesma coisa de comprar um liquidificador. Eu não consigo entender como é que a conta fecha de você ter estoque físico dentro da sua propriedade alugada que você não está monetizando esse negócio. E se eu posso entrar no meu celular, fazer uma compra com 2 cliques, e é verdade, 2 cliques, esse negócio chega na minha casa, talvez em algumas horas e no máximo em 24, 48 horas. Quer dizer, não faz sentido. E eu acho que houve uma falha de entender o que é que o consumidor realmente quer. Agora, voltando à questão dos juros, que eu acho muito importante, porque tem muita gente se escondendo por trás disso, muito empresário que não é competitivo e que não merece mais estar no mercado, porque não conseguiu se adequar e se tornar competitivo, fica se escondendo atrás da barra da saia do juro alto, tá certo? E esse é o problema do Magazine. Não tem nada a ver com a taxa do juro alto. A taxa do juro alto preocupa, complica mais algo que é estruturalmente errado e não é somente conjunturalmente problemático. Vamos lá, o que acontece com a taxa de juros? Se amanhã a taxa de juros fosse cortada pela metade, muito pouca gente teria condição de ir para o Magazine Luiza fazer compra, porque mais de 84% da população brasileira está endividada até as tampas, cerca de 35% dessa população já está no vermelho e não paga. Existe inadimplência grande, tanto nos cartões de crédito como nos crediários, etc. E o Magazine não daria crédito a essa pessoa. Portanto, a alegação de que o problema vem das taxas de juro alto não é verdade. Vandick Silveira, muito obrigado sempre pela presença aqui no Business. Bruno, um prazer todo meu e estou à sua disposição.